costumo dizer, né, que o Eurico conseguiu um feito histórico e inédito no futebol mundial, né? Ele é o único dirigente que é homenageado pela torcida do rival todo jogo, né? Todo jogo. E depois, mesmo depois de morrer, da morte dele, ele já morreu tem 5 anos e a torcida do Flamengo continua lembrando dele, continua falando dele. A BetSat, que é a nossa parceira aqui do ramo de apostas, casa de aposta, bet, enfim, a galera gosta de jogar, né? Então a BetSat resolveu apoiar aqui o nosso projeto. Então é o primeiro link na descrição. Usa só aquele dinheiro que você ia usar para se divertir. Você ia tomar uma cerveja lá na Barreira do Vasco, você tomar 20 cervejas, toma 15, né? Aí esse dinheiro das 5 você bota na BetSat. Pode ser que vire mais 10, né? Pode ser que vire mais 10. Pode ser que você perca também, tá? Mas pode ser que vire nada ou mais 10. Mas pelo menos aí você vai manter mais saúde, porque vai beber menos, né? Isso aí. Então fica a dica. A BetSat tem os melhores odds, as melhores promoções. Tem promoção pra caramba, tá sempre com odd turbinada. Tem depósito sem rollover. Eles dão 100% de bônus nos depósitos até R$ 1.700. Então vale a pena, eu recomendo o primeiro link na descrição. Bom, agradecer a quem já está no chat. Tem gente que acha que é gravado, mas não é. O Bruno Lustosa, saudações pro Euriquinho de Teresina Piauí. Vamos lutar para abrir esse contrato. O torcedor merece saber a verdade. Cláudio Araújo falou, Eurico vive. E vive tá aqui na minha frente. Eurico On, saudades do eterno Eurico Miranda, disse o Kleber Ramos. O Felipe Tia Amarela, eu acho. Parabéns pelo posicionamento em prol do Vasco, Eurico. A volta do Vasco passa por você. E aí o Felipe também falou que só perde dinheiro em aposta. Então perde na BetSat, que aí ajuda a gente, dá uma moral, né? E o Flávio Tomé disse que gostava do Eurico Miranda. Então, ó, compartilhem bastante essa resenha pra gente explodir aqui, tá? Nem todo mundo sabe que eu sou Flamengo, né? Então tem gente chegando agora, eu sou Flamengo. Mas a maior prova de respeito, né, que a gente pode ter é esse diálogo, né? Pô, filho do Eurico Miranda, que se chama Eurico Miranda, tá aqui de boa para conversar sobre o Vasco da Gama. É verdade, mas sem o rival, sem a rivalidade, o futebol não existia. A gente é apaixonado por futebol justamente porque existe a rivalidade. Eu quero no dia seguinte do jogo do Vasco encontrar o flamenguista quando a gente ganha e até quando o Flamengo perde eu também quero encontrar ele. Esse que é o prazer do futebol, é você poder chegar no teu grupo de WhatsApp e brincar, é você encontrar um amigo no futebol, numa resenha de bar. É isso que é a essência do futebol brasileiro, é toda essa resenha, toda essa resenha mesmo entre amigos sobre futebol, sobre o que aconteceu, provocações e tal. Não, então, sem dúvida. E eu digo até mais, cara, acho que sem o rival não existe o futebol, né? Porque senão seria um time só. Aí perde a graça. O futebol, quando não é competitivo, ele perde a graça. Você quer exatamente aquela adrenalina da competição. Então, exatamente. É por isso que o grande desafio do futebol é você mantê-lo competitivo ao extremo, principalmente do futebol brasileiro. Como aqui você tem a possibilidade de manter 20 clubes competitivos, o grande desafio do futebol brasileiro é manter essa competitividade, porque é isso que engrandece o futebol, é isso que dá aquele tesão da gente acompanhar, né? Sim, não, sem dúvida. E o teu pai tem grande parte nessa história de rivalidade, né? Porque antes do Eurico assumir ali, o Vasco começar a aparecer mais assim externamente, né? Porque o Eurico sempre esteve ligado ao Vasco, né? Mas depois de um determinado momento ali com o Calçado e depois sozinho também como presidente, ele, enfim, explodiu como o maior rival, né, do Flamengo na época, que não era, né? Eu acho que o maior rival do Flamengo na época era o Fluminense. Historicamente é o Fluminense, né? Momentaneamente chegou a ser o Botafogo ali no final dos anos 70, 80, né? Com aquela história do 6-1 ou 6-0, sei lá. Mas o Eurico fez essa rivalidade de transformar completamente o Vasco e o Flamengo. Hoje são os maiores rivais aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Eu acho que ele conseguiu, na verdade, transformar na maior rivalidade do Brasil. Também acho. O Vasco e o Flamengo se transformou numa rivalidade, assim, com uma dimensão gigantesca. E atropelou de longe os outros, e isso não vai acabar nunca. Agora já pegou, já marcou. Eu costumo dizer, né, que o Eurico conseguiu um feito histórico e inédito no futebol mundial, né?
Ele é o único dirigente que é homenageado pela torcida do rival todo jogo, né? Todo jogo. E depois, mesmo depois de morrer, da morte dele, ele já morreu tem 5 anos, e a torcida do Flamengo continua lembrando dele, continua falando dele. Então, o Flamengo tem torcidas em alusão ao Vasco, músicas em alusão ao Vasco, e ali marcando o Eurico. Quando eu costumava dizer que o grande prêmio, costumo dizer, e acho que é o grande prêmio da carreira dele como dirigente, é ter o nome dele sendo xingado pela torcida do Flamengo. Não tem, e o seu, né? Não tem um objetivo maior para um dirigente de um clube rival do que esse. Isso é um sinal de que você, de alguma maneira, você entrou na mente do rival. A gente costuma dizer, alugou um triplex na cabeça do teu adversário, e o que ele fez foi, ao longo dos anos, alugar um apartamento na cabeça do torcedor do Flamengo. E aí, com isso, eles homenageiam ele até hoje. Então, isso é um sinal de que ele foi vencedor nesse propósito. Sem dúvida, sem dúvida. Ontem quando foi o jogo? Que dia hoje? Foi quarta. Quarta mesmo, o pessoal cantando, tomando, enfim. Eu tenho os grupos dos amigos dos meus filhos que eles me mandam sempre, vão pro jogo, os flamenguistas ficam lá filmando, brincando comigo, né? Estão te xingando aqui e tal. Eu falei, todo jogo, os caras, o Flamengo foi campeão da Libertadores e homenagearam o Eurico no estádio. Então, isso é muito significativo e não tem no mundo. Não tem mesmo, é verdade. Não tem um dirigente que tem essa dimensão do maior rival e do clube com a maior torcida, que é ficar ali marretando todo jogo. Sim. Não é um jogo que lembra, não é num Vasco e Flamengo, é em todos os jogos. Vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, eles estão lá lembrando do Eurico, quer dizer. É verdade. O apartamento tá lá, montado e mobiliado na cabeça deles. É verdade. Para você, assim, eu ia perguntar isso pro Álvaro, acabei esquecendo. Pergunto para você e eu gostaria da resposta em relação a você, a família, né? E ao seu pai. O Eurico, de fato, odiava o Flamengo, detestava o Flamengo, ou aquilo era uma... Não bravata, mas assim, era uma coisa assim para realmente promover? Porque, mal comparando, a gente vê nas lutas, por exemplo, José Aldo vai lutar agora, né, a última luta dele no UFC, eles se provocam ali 6 meses... E depois da luta vão lá apertar a mão, às vezes saem juntos, enfim, tudo fica de boa. O próprio José Aldo, a luta que teve mais repercussão dele foi a do Conor McGregor. Não sei se você acompanha o UFC. E aí ele falou isso, falou, cara, ele teve aqui, né, 2 vezes, aí na segunda vez, se eu não me engano, ele falou, não, eu só tenho a agradecer o Conor, porque se não fosse ele, eu não teria feito, primeiro, a maior luta que eu fiz na minha vida, por mais que tenha perdido, segundo, a maior grana que ele fez numa luta na vida. Então, assim, aquilo tudo do seu pai era meio que um folclore ou de fato ele detestava o Flamengo? Não, de fato ele detestava o Flamengo. Tinha pode falar. Uma grande rejeição, mas ele também percebeu que isso podia ser um caminho para grandes promoções, né? Uhum. Ele promoveu esse clássico durante muitos anos. Sim. O Vasco e Flamengo, eu vivi clássicos que, era um jogo às vezes num campeonato carioca, primeira fase, que não valia nada e que ele transformava aquele jogo num pandemônio. Numa final. E isso tem acaba que promoveu, em consequência, o cara que fez um gol naquele jogo, exatamente como você falou do Zé Aldo, um clássico que ele promoveu daquela maneira, aí talvez um cara que faça um gol ali possa ficar marcado, tem muitos jogadores que ficaram marcados pelo clássico, talvez por um jogo que não valia muito, a gente às vezes tem uma memória de um clássico, mas é porque ele realmente promovia, como teve um jogo contra o Fluminense que ele falou que não ia dar bicho, aquele jogo ficou marcado, e era um jogo que não tinha tanta importância. O pessoal nem lembra o placar do jogo, né? Não era um jogo importante, não era uma decisão de campeonato, não é nada. Ele já levou 100 e poucas mil pessoas para o Maracanã em jogos que não valiam nada por conta dessa promoção. Ele gostava de fazer isso, ele tinha prazer nisso, ele prometia coisas, tem o jogo do chocolate, por exemplo, não é um jogo tão importante assim, mas é um jogo que é marcado na história. É verdade. São coisas que ficam marcadas e ele gostava também de fazer isso. Ele gostava de provocar, gostava de promover, se sentia bem com a torcida do Flamengo xingando ele. Ele tinha um tesão ali na época. O segundo link na descrição é o curso do PT de Ordem para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O nome do curso é YouTube Sem Aparecer, mas o Peter é um youtuber que tem só no canal principal dele 13 milhões de inscritos, né? E tem outros 60 canais, então o cara que sabe muito de YouTube, ele ensina tudo para vocês. Depois que a gente fez o curso, a gente fez esse curso, por isso eu indico,
A gente saiu de 40 mil para agora 212 mil inscritos. Então é o segundo link na descrição.